A paz de Cristo. Quero desejar a você um bom dia, um dia abençoado. E hoje, no devocional dessa manhã, eu quero compartilhar a respeito de oração. Como é difícil nós mantermos uma vida de disciplina na área da oração. Quero que você imagine, para nós começarmos esse devocional, imagine que você foi contratado por um construtor. Esse construtor, ele não aceita a ordem de outro, você só tem ordens diretas com ele. Para qualquer coisa que você for fazer nessa construção, você precisa falar com ele. E aí você vai para o seu trabalho. E quando você está lá no seu trabalho, você sabe daquilo que você precisa fazer. Mas existem algumas ordens que são mais diretas daquilo que ele quer dentro dessa construção, que você não tem como você tomar decisões ou iniciativa sem consultar a esse construtor. É mais ou menos isso. A oração, imagine que ela é a ponte, vamos falar assim, que dá o acesso ao dono da obra. O que faz esse relacionamento com o dono da obra é a oração. E se você faz a obra e não ora, você vai fazendo meio que por conta, né, a obra que vamos colocar como na ilustração que eu disse agora, o construtor. O construtor não fica a par. Claro que ele sabe de tudo que você está fazendo, porque ele está constantemente sobre essa obra, mas há uma necessidade de uma conversa, de um relacionamento, de busca daquilo que ele quer para que seja feito. E se você tem feito a obra desse construtor sem falar com ele, presumo que pode haver alguns enganos, algumas falhas, pode haver algumas coisas que quando o pedreiro vai fazendo coisa por conta, depois é preciso reformar, é preciso refazer, é preciso às vezes até desconstruir aquilo que construiu, né? Então, essa aqui é a importância, julgo a importância da oração assim. E eu sei que pode ter pastor que não ora, pode ter lideranças que não ora, pode ter cantores, músicos, podem ter anunciadores do evangelho, as pessoas que saem pregar nas ruas, podem pessoas que fazem caridade, tem amor ao próximo, e muitas vezes não tem uma vida de oração. Penso que fica faltando alguma coisa, porque fazer as coisas sem o dono da obra saber é algo assim que pode trazer algum tipo de transtorno, né, futuros. Se você não tem uma vida diária de prática de oração, procure ter. Porque o nosso exemplo maior, que foi Jesus, que era Deus também, ele tinha uma prática diária de oração. Ele foi seguido por exemplo. O exemplo dele é o a qual os discípulos seguiam. Nós também, como discípulos de Jesus, devemos seguir essa prática que Jesus foi até pedido pelos discípulos. No capítulo 11 do Evangelho de Lucas, os discípulos, um deles lá levanta a voz e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Ele não pediu: Senhor, ensina-nos a pregar, ensina-nos a cantar, ensina-nos a... Não, olha a importância. Senhor, ensina-nos a orar. Foi pedido, de tamanha importância, foi pedido, porque queriam aprender a orar.
E no Evangelho de Lucas está recheado de passagens, né? Muitos textos dentro do Evangelho de Lucas que fala a respeito da oração que Jesus exercia, praticava. No batismo de Jesus diz que enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus retirava para lugares solitários. Jesus, antes de chamar os seus 12, ele estava numa noite de oração. Jesus saiu para o monte a fim de orar, a fim de estar em particular. Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Jesus, enquanto orava, as suas vestes, o seu rosto se transformou, ficou resplandecente. Então são várias passagens dentro do Evangelho de Lucas que falam a respeito da oração que Jesus praticava constantemente. Jesus precisava orar. Por isso, penso que eu e você, muito mais ainda, se Jesus, que era Jesus, exercia essa prática de oração, por que eu não consigo ter uma vida de oração? Seria falta de entendimento, falta de compreensão da importância que é a oração? Porque não adianta pregar, porque não adianta ter um sermão muito bem esquematizado, muito cheio de conhecimento teológico, que tudo isso é muito importante, mas é de fundamental importância que esse sermão ele seja banhado na oração, sabe? É como se colocasse assim uma unção, um óleo que desce assim sobre esse sermão que muitas vezes precisa para ser anunciado àqueles que estão nos ouvindo. E isso só é feito através da oração. Então o Evangelho de Lucas, como eu acabei de dizer, está cheio de textos tratando da importância da oração. Mais para frente nós vamos falar algumas coisas a respeito do que acontece porque nós não temos uma vida de oração. Espero que esse devocional possa alertar você, a despertar você a ter uma prática, uma busca, né, por essa vida de oração. O quanto que é importante nós termos uma vida de oração. Que você pense sobre a sua vida com Deus. Porque as coisas funcionam assim. Quanto mais eu estou envolvido na oração, mais eu quero. E quanto menos ainda. As pessoas que têm dificuldades de orar e não se esforçam por orar, elas não têm uma vida vivida, realmente uma vida espiritual. Porque não pode ser tratado a oração como já vi muitas pessoas falar, eu não tenho dom de orar e orar é um dom. Não, não é verdade. Oração é relacionamento. É isso que é. Oração não é dom. É relacionamento com o dono da obra, com aquele que realmente você precisa ter esse diálogo, você precisa se relacionar. Isso é oração. Pense sobre isso e alguns outros dias nós vamos estar meditando a respeito, né, desse devocional que nós estamos fazendo aqui a respeito de oração mais vezes, para que possamos exercer e ter uma vida de oração. Medite sobre isso, pense sobre isso, fique com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.